E é com imenso prazer que nós fizemos esse convite especial a vocês, né, para participar dessa palestra com um tema tão especial, né, que é o tema de administração emocional, né. Eu acho que é um tema da atualidade. Nós precisamos entender desse assunto para ter uma vida muito melhor, né. E nós convidamos uma pessoa muito especial, gente, para vir tratar desse tema aqui com vocês, tá? Que é o nosso querido administrador de empresa, né, Demi Araújo, gente. Vamos dar uma salva de palmas bem calorosa para ele. Obrigado. É uma pessoa muito especial, um grande amigo meu, né, empresário, né, adventista, uma pessoa que tem um grande conhecimento, né, principalmente nessa área, e eu tenho certeza que ele vai passar muita coisa boa e importante aqui para vocês aplicarem na vida de vocês, tá? Demi, muito obrigado desde já, tá, por ter aceitado o nosso convite, tá? É muito bom ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que nossos alunos aqui estão tendo um presente especial em ter você passando aqui esses conhecimentos, né, sobre esse tema que é tão importante para eles, tá bom? Então eu vou deixar com você agora, pode assumir aqui, tá bom? Obrigado, Ronaldo. Eu que, na verdade, agradeço aí pelo convite, tá bom? Para estar aqui com vocês, e eu quero aí dar a minha saudação mais uma vez, dizendo aí um bom dia a todos. Eu quero ver o seguinte, quem está feliz, diga eu. Aí sim, eu gostei. Então tá todo mundo feliz, ninguém está triste, serotonina aí está em alta aí, então muito bem. Eu só quero dizer o seguinte, não coloque muitas expectativas nas palavras do Ronaldo para que vocês não se frustrem, não se decepcionem, e a gente já começa dizendo o seguinte, a gente precisa aprender algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi há uns tempo atrás e que isso fez toda a diferença na minha vida, sabe o que foi? Guarde isso aqui, já comece guardando isso aqui com vocês. A não colocar expectativa demais nas pessoas, nem em coisa alguma. Por quê? Porque quando eu coloco expectativa demais nas pessoas, quando elas não atendem as minhas expectativas, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar e posso me decepcionar. Lembre disso. Então já vamos começar nesta manhã aprendendo algo que é para a vida. Não colocar expectativa demais, nem pessoas, nem coisa alguma. Tá bom? Como o Ronaldo já falou, eu sou o Demi Araújo e sou formado em administração. E hoje vamos estar falando de um tema muito importante. Um tema também atual, e o tema é administração emocional. Todos nós, quando criança ou desde criança, somos ensinados a administrar alguma coisa, sim ou não? Sim. Você pode dar exemplo de algumas coisas que nós aprendemos a administrar ou que nos ensinam a administrar desde criança? Brinquedos, olha aí. O que mais? Tempo. Olha, o que mais? Eu gosto que vocês participam, tá? Olha só, eu vou pegar aqui a palavra aqui. Quem foi que falou? Tempo? Pronto. Tempo. Nos é ensinado a administrar desde criança? Sim. Olha só. Quando criança, os nossos pais nos ensinam o seguinte. É hora de quê? De dormir. Hora de deitar, né? Hora de deitar. E deitar para quê? Para dormir, né? Olha, hora de acordar de manhã, né? Então a gente acorda e aí já tem algumas orientações, né? É hora de arrumar a cama, né? É hora de comer, né? Hora de beber água. Olha só, hora de escovar os dentes, né? Olha só, hora de assistir alguma coisa, né? Mas quando a gente deixa uma criança ou um juvenil ali de frente da TV, se a gente não dizer, olha, tem um tempo para você parar, ela para? Não. Quer continuar ali e as horas se passam. E aí a gente diz o seguinte, ó, chegou a hora. Vamos desligar a TV, olha, vamos parar aí com o celular, não é isso? E aí a gente também, chega um momento que a gente diz também, né? Principalmente os pais, diz para as crianças o seguinte, hora de brincar agora, não é verdade?
Então a gente percebe que nós começamos a aprender a administrar algumas coisas desde quando criança. Outra coisa que a gente aprende a administrar também desde criança. Sabe o que é? Os nossos recursos, né? Dinheiro, né? E é interessante que, segundo a Serasa, hoje, aproximadamente 62 milhões de pessoas endividadas, com dívidas. Olha só, às vezes, muitos pais ensinam as crianças a administrarem seus recursos, a administrarem dinheiro, vamos falar aqui no popular. Mas ainda assim a gente percebe que é muito pouco, não é verdade? Pronto, falando de dinheiro, de administrar dinheiro, como é que os pais ensinam os filhos? Quando a gente passa um valor para os filhos, e os filhos pegam aquele valor, o que é que ele quer fazer com aquele valor? Quer gastar um pedaço, ou um pouco daquele valor? É assim? Quer gastar todo, né? Então a gente chega o que e diz para eles: olha só, gasta esse e guarde esse. Eu tenho 2 filhos. Tenho uma menina de 2 anos e 11 meses. E desde pequena agora, ela me pede alguns valores, né? E aí ela chega para mim: papai, dinheiro, dinheiro. Aí eu: pra quê, filha? Pra quê? Pra ir no mercadinho fazer. Comprar bolacha. Olha só. Comprar diversas coisas, né? Então, quando eu passo um valor para ela e que estou com ela para comprar alguma coisa, eu já digo: olha, use esse e guarde esse. Para o meu filho, chegou em um momento que eu sentei com ele, juntamente com a mãe dele, e disse o seguinte: olha só, filho, todo o dinheiro que entrar em suas mãos, o que é que você vai fazer? Você vai tirar 10% para dízimo, um valor que você achar legal para a oferta, por sermos cristãos, e o outro você vai gastar a metade e a metade você vai guardar. E ele levou isso como um estilo de vida. Todo valor que entra na mão dele, ele faz isso. Né? Não sei como será no futuro, né? Mas pelo menos agora a gente ensinou e a gente vê ele colocando em prática. Muitos pais têm orientado de diversas formas os seus filhos a administrar os recursos que chegam às suas mãos. A gente até então entende que os nossos pais nos ensinam a administrar algumas coisas desde criança. Tempo, dinheiro, e poderia citar aqui outras coisas. Só que o seguinte, há algumas coisas que eu considero muito importante mediante a administração. Uma delas é família. Você ou eu fomos ensinados a administrar família? Não. Muito pouco a gente vê os pais ensinando os filhos a administrar uma família. Muito pouco a gente vê os pais chegando para os filhos e dizendo assim: olha, você vai começar a namorar, mas tem uma idade aí ideal para que você comece a namorar. Olha, você precisa namorar, mas você também precisa casar. Você precisa escolher com sabedoria alguém para você namorar e para você casar. A gente ouve isso? A gente não ouve. Administração familiar. Poderia estar citando mais algumas coisas dentro aí da família, mas só isso para a gente entender. Então a gente vê muito pouco a administração familiar sendo ensinada ou educando os filhos. Uma outra coisa relacionado à saúde. Você geralmente vê em sua casa, ou a gente encontra as famílias educando quanto ao que você
comer, geralmente diz os horários, eu não vou nem dizer isso, diz que você precisa se alimentar. Não é verdade? Você precisa se alimentar. Mas você ouve os pais dizendo assim para você, olha só, você precisa fazer tantas refeições ao dia. Você precisa saber o que você vai se alimentar. Você precisa saber a quantidade de alimento que você vai ingerir. A gente não tem essa educação. Nós não somos ensinados a administrar. O que nós somos ensinados realmente, você tem aqui alguns horários para comer, agora o que estiver na mesa você vai comer, o que a gente colocar, né? E a gente não tem essa noção, muito essa noção. Então a gente vê que algumas coisas nós somos educados a administrar desde criança. Agora, uma das coisas que eu considero muito importante, que é o que a gente vai falar, as nossas emoções. Você vê alguém ensinando outro a administrar suas emoções, principalmente tratando assim dos pais, para com os filhos? Não. E a pergunta é possível administrar suas emoções? E aí? Sim ou não? Sim. Podemos administrar as nossas emoções. E para que a gente tenha mais ou menos uma noção, mediante uma pesquisa que eu fiz há uns 8 anos atrás, eu me lembro que dizia o seguinte, que as doenças que mais matam no mundo, primeiro, ataque cardíaco, segundo, câncer, terceira, depressão. Olha só, depressão está relacionada ao quê? As nossas emoções. E olha que coisa interessante. No período aí, né, que eu estava estudando isso, disse que a depressão estava se tornando a segunda doença mais agressora e mais contribuinte para questões de morte no mundo, e que no futuro ela estaria em primeiro lugar, ou seja, seria a doença do futuro. Hoje morre 800 milhões de pessoas de suicídio anualmente. A cada 46 minutos, uma pessoa morre de suicídio. E geralmente a causa desse suicídio são problemas psíquicos, problemas relacionados às questões emocionais. Muita gente, né? E aí a gente fica pensando, por que eu não aprendi algo com respeito a isso? Vamos começar entendendo o seguinte. O que são as emoções? Qual a definição que se dá para emoções? São reações morais e psíquicas. Só para a gente ter uma noção, derivado de situações ou circunstâncias. Para que a gente possa entender melhor, a depender da situação que me aconteça, eu vou ter uma reação emocional. Eu vou ficar com ódio, eu vou ficar com medo, eu vou ficar triste ou eu vou ficar feliz. A depender da circunstância ou da situação que me acontecer, eu vou ter um tipo de reação emocional. Um desses aqui que eu citei aqui, que eu poderia estar citando outros, mas só para a gente ter uma noção. A depender da situação ou circunstâncias que me acontecer, eu posso ficar com ódio, eu posso ficar com medo, eu posso ficar triste ou eu posso ficar feliz. Há uns dias atrás eu tive uma experiência bem legal. Minha filhinha de 2 anos, comigo eu de manhã, acordei, ela também acordou e eu me preparando ali para ir trabalhar. E enquanto eu me preparava para trabalhar, e para me alimentar, né, na verdade,
ela estava com um copo de água na mão, tomando um copo de plástico. Enquanto ela estava, eu estava em pé e ela assim do lado, estava fazendo algo, quando eu vi o copo caiu. O copo cair, escorregou das mãos dela, caiu e me molhou, né? E interessante que o copo caiu em pé. O restante de água não derramou, mas respingou água ali. E o que é que acontece? Ela imediatamente olhou para mim e baixou a cabeça e ficou triste. Aí eu agachei e falei, olhando para ela, você não fez isso porque você quis. Fica tranquila, filha. Não derramou a água. Você fez isso porque você quis? Não. Isso aconteceu. Pronto. Ela reagiu normalmente. Quando foi ontem, ela estava com o carrinho e eu estava estudando a Bíblia e tinha colocado em cima do carrinho dela. Ela foi pegar e de repente caiu. A Bíblia é uma lição que eu estava estudando. Ela olhou para mim, quando ela olhou para mim, eu falei, fica tranquila, filha, pega para papai. E ela pegou. Olha só, a depender da minha primeira reação que eu tivesse com ela, quando ela derramou a água, ela poderia, a partir dali, desenvolver, quando fizesse algo que aparentemente foi errado para ela, com medo. Não é verdade? Ela poderia ficar com medo. Se eu passasse um sabão nela ali, um exemplo, se eu falasse coisas para ela ali de forma irada ou chateada, demonstrasse chateação pelo que ela fez, a partir dali ela iria começar a ficar com medo quando fizesse alguma coisa que aparentemente foi errado. Mas foi errado aquilo? Não foi, apenas aconteceu. Quando são coisas que a gente vê que é proporcional e para uma criança de 2 anos e 11 meses isso é um pouco difícil, a gente agacha e conversa com ela olhando no olho, de forma tranquila, advertindo, até mesmo tentando corrigir, orientá-la da melhor forma possível. Ela poderia ter um tipo de reação. No entanto, dependeu da forma como eu reagi com ela. Olha só, um lugar ou meio em que vai ajudar-nos a desenvolver vários tipos de reações é no nosso lar. A forma como os nossos pais lidam conosco, a forma como nós lidamos e os nossos irmãos lidam conosco, a forma como lidamos no meio ambiente familiar, entre casal também, esposo ou esposa, namorado e namorada, é um meio em que pode ser desenvolvido alguns tipos de reações. Ou de emoções. Reações não, de emoções. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa ter cuidado para com isso. Olha só, quando eu discuto com alguém, não vou usar discutir, quando eu brigo com alguém, qual é o estado emocional que eu vou ficar? Com raiva. E ao ficar com raiva, você sabe que hormônio vai ser produzido ali? Adrenalina. Entende? Você já imaginou você ficar com raiva? Olha só, agora quando eu discuto com alguém e fico chateado, logo depois de uma discussão eu vou ficar chateado, mas eu posso ter o controle ali. Eu posso ter o controle de ficar chateado ou então de trabalhar as minhas emoções de maneira em que eu venha ter um outro tipo de reação emocional. Mas geralmente o que é que vai acontecer? Uma chateação após eu discutir com alguém, não é verdade? Então, aqui está um outro tipo de emoção. Agora, se alguém me faz um elogio, que tipo de emoção eu vou ter?
Vou ficar feliz. E ao ficar feliz, que tipo de hormônio vai ser produzido? Serotonina, hormônio da felicidade, hormônio da alegria. Entende? E depois eu vou estar falando para vocês exatamente essas questões, porque eu estou citando esses tipos de hormônios que são produzidos aqui a depender do estado emocional em que eu estiver. Então, a depender da situação ou circunstância, vai me levar a um estado emocional. Agora, depois da circunstância, o que vem? O estado emocional. E depois do estado emocional, o que é que vem? Os pensamentos. Os pensamentos. E aí é que está. Briguei com alguém, fiquei chateado, estado emocional, chateado, com ódio, agora vem pensamentos. E aí está. Eu preciso aprender a administrar os meus pensamentos. Porque se eu briguei com alguém, pode vir um pensamento seguinte: vou matar aquele cara. Se eu briguei com alguém, pode vir um pensamento também o seguinte: ele vai fazer alguma coisa para me prejudicar depois. E aí vai me levar a um estado de medo. Ao brigar com alguém, vai vir vários pensamentos que podem me levar a vários estados emocionais. Quando eu discuto com alguém, da mesma forma. Ou seja, situações e circunstâncias me levam a um estado emocional e logo depois do estado emocional me leva aos pensamentos. E depois dos pensamentos vai vir o quê? A ação. Logo depois dos pensamentos vem a ação. E aí eu preciso saber administrar também os meus pensamentos, porque se eu não souber administrar, eu vou ter ações que irei sofrer consequências por conta das minhas ações. Então é super importante administrar também os nossos pensamentos, porque a depender do tipo de reação, de ação em que eu vier a ter, pode me prejudicar e pode prejudicar a outras pessoas. Agora, imagine que quando eu estou ali em meio a uma briga e eu logo termino, estou com adrenalina no corpo, então vem alguns pensamentos e eu vou direto para a ação. Quem vai ser mais prejudicado nisso? Você. Imagine em meio a uma situação ou circunstâncias que vieram a acontecer, desenvolvendo a cada dia ali, ou sendo produzido a cada dia ali no meu corpo, o hormônio da tristeza, um estado de tristeza. Um exemplo, alguém me ofende com palavras, eu vou ficar triste, né? Ficarei triste. Ou seja, ao ficar triste, vou desenvolver, vai ser produzido um tipo de hormônio. Que hormônio será esse? O cortisol. Agora imagine. Toda vez que você fica triste, tem o cortisol sendo produzido em teu corpo. Cortisol é o hormônio da tristeza. O cortisol é totalmente prejudicial para o nosso corpo. E é por conta da produção em excesso do cortisol que vai levar-nos a diversos tipos de transtornos mentais. Inclusive depressão, inclusive ansiedade. Entende? Eu estive essa semana conversando com um colega. Ao conversar com ele, ele me falou o seguinte: Demi, eu estou emagrecendo porque eu estou ansioso. Aí eu falei, não, você não está emagrecendo porque você está ansioso.
o que pode estar acontecendo é que no período que você está ansioso, você não está comendo. Então você está emagrecendo porque você não está comendo. É igualmente uma pessoa que diz o seguinte: eu estou ficando gorda por conta de que eu sou ansiosa, de que eu estou ansiosa. Não é a ansiedade em si que está engordando-a, e sim o alimento em que ela tem ingerido no período em que ela está ansiosa. É que está engordando, entende? Se você não come nada, você vai engordar? Se você também não come nada, ou se você come... Não, espera aí. Se você não come nada, você vai engordar? Não tem como. Entende? Então, o que é que vai levar a pessoa a estar gorda ou a estar magra? Vai depender do que ela come. E ao conversar com esse colega, eu pude identificar isso e conversar com ele e mostrar isso. Olha só, você está emagrecendo e ele me falando: Dengo, eu pratico academia, mas agora eu tive que parar de fazer academia. Cara, eu não queria perder, estou perdendo com muita facilidade, cara. Porque eu estou ansioso. Ajudei ele a entender isso aqui, agora eu passei para outra etapa, ou para uma outra parte. Agora, ok, você disse que está ansioso. Será que de fato você está ansioso? Aí eu expliquei para ele o seguinte: olha só, depressão é o excesso do passado. Ansiedade é o excesso do futuro. E o estresse é o excesso de quê? Do presente. Aí eu falei para ele: você está com excesso do passado, de coisas do passado? Você está sobrecarregado com excesso do presente? Ou você está sobrecarregado com excesso do futuro? Como está tua vida no presente? E aqui a gente consegue identificar algumas coisas. Aí ele me falou o seguinte: olha só, eu estou trabalhando aqui durante o dia, saio daqui 6h30, vou para casa, 7h30 já pego em outro trabalho e deixo 1h30, 2h da manhã. Parei de fazer academia porque não estou conseguindo fazer academia devido à minha carga horária. Aí eu falei: olha só, a gente consegue identificar um problema aqui. Você está sobrecarregado do presente. E aí eu aproveitei para explicar algumas coisas para ele. Você está sobrecarregado do presente. Agora vamos lá. Por que você está trabalhando tanto desse jeito, que está até mesmo negligenciando a tua saúde? Aí ele me falou o seguinte: cara, tenho água, luz para pagar. Tenho comida, alimentos para colocar dentro de casa. Tenho parcela de uma moto para pagar. Tenho alguns compromissos que eu fiz para pagar. Eu tenho que trabalhar. E aí eu pude entender o motivo pelo qual ele estava ansioso. Ele estava ansioso, mas estava também estressado por conta do que ele estava fazendo todo dia, do estilo de vida que ele estava vivendo. E aí o que é que acontece? Eu pude aproveitar para falar algumas coisas importantes para ele. Primeira coisa, olha só, os nossos bens maiores aqui na Terra são Deus, depois o quê? Saúde, depois família, e depois o quê? Dinheiro. Mas sabe o que acontece? Aquele jovem estava fazendo o seguinte, tudo ao contrário. Ele estava colocando dinheiro em primeiro lugar, família em segundo, saúde em terceiro e Deus por último. E sabe? É assim que eu e você fazemos também. Se a gente for para analisar, é assim que nós fazemos. A gente faz tudo para ganhar dinheiro, e aí a gente negligencia família, negligencia saúde, negligencia Deus. Tudo por conta de quê?
do dinheiro. Aí depois, a gente dá prioridade à família, saúde e por último Deus. E aí eu falando com ele o seguinte, cara, você está estragando tua vida. Olha só, você está se matando num trabalho para ganhar dinheiro, para cumprir com alguns compromissos que você fez. Aí ele, cara, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter como pagar. Aí eu falei, pronto. Agora, a partir de hoje, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa? Depois de muito tempo, foi que eu vim aprender uma coisa. Depois de muito tempo. Sabe o que é que a gente faz? A gente faz compromisso com algumas coisas para pagar, sem a gente ter o valor em mão. A gente faz compromisso aventurando ganhar aquele valor para cumprir com aquele compromisso. Não é verdade? E aí depois vem o quê? As preocupações. E aí a gente tem que se matar trabalhando. O que foi que eu aprendi, o que a gente precisa aprender? Se eu tenho um valor em mãos, então eu posso comprar algo para pagar depois, porque eu tenho aqui. Ah, mas eu não posso comprar. Vamos lá. Você trabalha em uma empresa. Você faz um compromisso, compra algo lá, divide lá em trocentas parcelas. O que é que acontece? Você corre o risco de sair da empresa, sim ou não? Sim. Corre o risco de acontecer um imprevisto com sua família? Sim. E você não ter condição para cumprir? Sim. Isso vai te gerar preocupações depois? Sim. Você tendo e comprando é diferente. Você tem, você compra. Caso aconteça algum imprevisto, você tem como pagar? Tem. Vai evitar preocupações? Sim. Então a gente já começa a entender algumas coisas bem importantes aqui. E então pude falar com aquele jovem e pude orientar, e inclusive tinha uma menina também que estava vendo eu conversando e ela participando. Ela disse, Demi, é isso mesmo, velho. Eu preciso mudar também. Eu sou assim. Eu preciso mudar isso. Isso é verdade. Hoje eu estou preocupada com criança, família, por conta dos compromissos que eu fiz, aventurando ganhar para depois pagar. E uma das coisas que tem preocupado a muitos e que tem levado até muitos a tirarem a própria vida, dívida. Que tem levado as pessoas à ansiedade, dívidas. Que tem sobrecarregado as pessoas, levado ao estresse, dívidas. Porque você faz dívida, então você tem que, você se preocupa para pagar, você às vezes perde noite de sono e você se mata trabalhando para cumprir com seus compromissos. Depois de muito tempo que eu vim aprender isso. E aí o que é que acontece? A situação ou circunstâncias acontece. Um tipo de emoção eu vou sentir. Se eu vou ficar preocupado, se eu vou ficar triste, se eu vou ficar com medo. E quando eu penso no futuro, isso vai me gerar ansiedade. Eu também, a depender de um tipo de situação ou circunstância que aconteceu no meu passado, pode me levar a um estado hoje. Certo? Posso ficar triste, posso ficar com raiva, posso ficar com medo, ou eu posso ficar feliz. Agora, a depender do que aconteceu lá, vou chegar a um estado hoje. Vai depender do tipo de emoção que eu senti hoje, ao lembrar de coisas do passado, eu posso ter sérios problemas, inclusive a depressão. E a depressão, guarde isso aí, é o excesso do passado. O que é depressão, gente?
Excesso do passado. Excesso de coisas que você guardou no seu coração e que não são boas do passado. E quando você lembra, até hoje, te machuca. E às vezes fica ali, ó, na tua mente, martelando. O que é que você precisa fazer? Administrar os teus pensamentos. Porque aconteceu algo, já aconteceu, beleza. Você lembra dele, não é isso? Você chega a um estado. Então você precisa administrar agora seus pensamentos. Depois do estado emocional que você fica, ou a depender de quando você lembra, você precisa administrar o seu pensamento. Porque pode gerar sérios problemas. E aí está algo muito interessante. Se eu aprendo a administrar os meus pensamentos, eu vou conseguir sanar uma série de possíveis problemas emocionais que pode estar acontecendo. Então, uma das soluções para a gente administrar as nossas emoções é controlar o quê? Os nossos pensamentos. As nossas ações também nos ajudam a evitar alguns tipos, ou pode nos ajudar a administrar alguns tipos de emoções. Sabe? Você tem a oportunidade, tem a escolha de brigar com alguém ou não. Você tem a escolha de discutir com alguém ou não. Você tem a escolha de fazer algumas coisas ou não. Uma das coisas que eu gosto muito e que eu procuro colocar em prática na minha vida é um texto bíblico que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, ó: esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esteja sempre pronto para o quê? Para ouvir. Ouça mais, fale menos e se irrite menos. Guarde isso aí. Esteja pronto para ouvir. E à medida que você ouvir, quando você sabe administrar o que você ouviu, ou seja, você aprende também a controlar as suas emoções. Porque você ouviu, o que vem imediato? Pensamentos. E aí você pode entrar em um estado. Há uns tempos atrás, eu passei por uma situação financeira muito difícil. Muito difícil. Fiz um empreendimento, elaborei tudo, planejei tudo para que desse certo. No entanto, não saiu da maneira como eu imaginei. Resultado disso, problemas financeiros. E ao entrar nesses problemas financeiros, meu estado emocional foi, de certa forma, abalado. Só que eu comecei a aprender a administrá-lo. Quando me via as preocupações quanto às dívidas, o que é que eu fazia? Eu aprendi uma coisa, por ser cristão, colocar nas mãos de Deus. Tem coisas que estão no meu controle, mas tem coisas que fogem do meu controle. Entende? Aprendi a colocar nas mãos de Deus. Eu me lembro de um texto bíblico que diz assim, olha, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Está preocupado? Está com alguns pensamentos? Coloque nas mãos de Deus.
Para tanto, a gente precisa também aprender uma coisa: a confiar nesse Deus. E a gente só confia quando a gente o conhece. Você confia em quem você não conhece? Não. A gente só confia em quem conhece. Quer ver um exemplo? Se você está em um ponto de ônibus e de repente vem uma pessoa que você não conhece de lá correndo e chega para você com a bolsa na mão e então vem os policiais atrás dele correndo também e chega para você e diz: segura aqui essa bolsa, segura, segura. Você segura? Agora, se você está em um ponto de ônibus e então vem sua mãe correndo e com a bolsa na mão e os policiais atrás dela e chega para você e diz: segura aqui, meu filho, segura, segura. Você segura? Conhecendo bem minha mãe, eu vou segurar, porque eu não sei o motivo que os policiais estão correndo atrás dela, então eu vou segurar. Entende? Conhecendo bem a minha mãe, sabendo quem ela é, eu seguro. Porque eu confio. Então, a gente só confia em quem a gente conhece. Agora, a gente só conhece aquela pessoa em que a gente se relaciona. Nós nos relacionamos com as pessoas e à medida que a gente vai se relacionando com ela, a gente vai conhecendo. E aí, ao conhecer aquela pessoa, a gente vai confiando mais nela. Com Deus não é diferente. Se você se relaciona com Deus, você vai conhecê-lo melhor. Se você o conhece melhor, nos momentos de preocupações, você confia nele e você coloca nas mãos dele e descansa. Entende? É exatamente isso. Então, mediante as minhas dificuldades, coloco nas mãos de Deus. E vou dormir em paz. Tendo a certeza de que Ele vai me ajudar. Vários pensamentos podem surgirem mediante a um estado, mas eu preciso aprender a administrar. Eu administrando as circunstâncias e as situações que acontecem em minha vida, eu consigo administrar melhor o meu estado emocional. Com isso eu consigo administrar também os meus pensamentos e eu vou administrar melhor as minhas ações. O descontrole para com as circunstâncias e situações que eu e você pode evitar vai levar-nos a um descontrole emocional, levando-nos também a um descontrole de pensamentos e levando-nos a ações que são prejudiciais para nós e para outras pessoas. Aprendam a administrar as suas emoções. O primeiro passo para isso é administrar as circunstâncias. E guarde o que eu falei. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque as circunstâncias ou situações podem acontecer através do que você ouve. Pode acontecer através do que alguém faz a você. Entende? Você pode evitar isso. Ou pode acontecer através também do que você faz. Como eu falei aqui, né? Se você faz uma dívida, sem pensar, acontece uma situação ali, né? Vai lhe levar, pode lhe levar depois a um estado emocional, a pensamentos e ações desagradáveis. Tem pessoas que para pagar a dívida faz o quê? Roubam. Entende? Então administre as circunstâncias e situações. E então logo após você vai aprender a administrar também o seu estado emocional. Queira sempre estar no seu estado emocional feliz. Quando eu e você
administramos os nossos pensamentos, administramos as nossas emoções. Nós evitamos problemas. Se eu desejo estar sempre com pensamentos positivos, o que é que vai acontecer? Vou estar sempre tendo no meu corpo produzido a serotonina. E isso vai me gerar alegria, vai me gerar prazer, vou ter outros hormônios como a endorfina que vai ser produzido. Se eu estou com pensamentos positivos, se eu estou em um estado emocional positivo, alegre, feliz, administre seus pensamentos. Eu quero dizer que foi uma alegria poder estar aqui com vocês e ter tirado esse tempo aqui para a gente conversar a respeito disso. Eu espero que vocês tenham guardado aí alguma coisa que de alguma forma possa ajudar vocês. Mas eu finalizo dizendo, administre as circunstâncias e situações. Administre melhor seu estado emocional. Administre melhor seus pensamentos. E você vai administrar também as suas ações. É uma coisa leva a outra. Como é que eu vou administrar as minhas emoções? Sabendo administrar as situações e circunstâncias que podem me acontecer. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá bom? Foi uma alegria, foi um prazer estar com vocês. Obrigado.